hoje estamos aqui num tema muito, muito importante. Vamos pôr um quase garantido quando uma pessoa se liberta da culpa, que é o tema de hoje. A pessoa liberta-se da grande maioria das crenças porque a pessoa, quando se liberta da culpa, na verdade está-se a libertar de uma estrutura fundamental, e fundamental é da mente, é uma estrutura da mente que nos impede de conseguirmos ser felizes permanentemente, de estar numa profunda paz permanentemente, de nos sentirmos livres e suficientes. Vamos aqui relembrar o que é, na verdade, a culpa. Na prática, a culpa não é mais do que um sentimento, um estado mental de que quem se sente culpado, vamos colocar assim, não está a fazer o que devia. Ou seja, a culpa está sempre associada ao devia. E o devia não é mais do que uma distorção cognitiva. Este devia, eu devia fazer isto, eu devia fazer aquilo, ou eu não devia, ou alguém devia fazer aquilo, ou aquele outro devia. Devia, como quem diz, não está a fazer e devia fazer. Então, quando nós culpamos ou nós ou outros, na verdade estamos sempre a culpar a nós mesmos. Porque o que quer dizer é que se eu tenho o hábito de culpar alguém, então eu tenho o hábito de me culpar a mim. Se eu não estiver habituada ou não me tivesse habituada a culpar-me, então eu não iria culpar os outros. E isto é um ótimo indício de vocês perceberem se a vossa vida se gera pela culpa, digamos assim. Se vocês tendem a sentir-se culpados. Agora vem aqui o grande busilis, é que a maioria das pessoas não percebe que se está a sentir culpada. Porquê? Porque nós não nos habituamos nem aprendemos a detectar os sentimentos. Nós percebemos que há ali um mal-estar, não é? Muitas vezes percebemos que há ali um mal-estar, mas como não estamos habituados e não aprendemos a inconsistência a detectar a culpa ou outro sentimento, então vai-nos passar ao lado. Nós nem percebemos o que é que está ali. Por isso, recapitulando aqui esta introdução em relação à culpa. A culpa é quando nós comparamos os nossos conceitos mentais, pré-conceitos, conceitos mentais, pelos quais nos regemos. Ou seja, quando nós comparamos as minhas ideias, as minhas crenças, quando nós comparamos as nossas ideias, as nossas crenças, com o que está a acontecer. Vamos aqui um exemplo para ser mais fácil de compreender. Imagina, eu sou mãe, então agora estou-me aqui a lembrar desta situação, e tenho lá um filho, e eu digo ao meu filho, tu devias, acabamos de almoçar, tu devias levantar o prato e pô-lo lá na máquina. Então, o que a mãe está a dizer é que aquele filho está a errar, está a falhar. Inconscientemente, o que a mãe faz é, ela compara a crença dela. Qual é a crença aqui? A crença é que o filho, é que depois de acabarmos uma refeição, temos que levantar os pratos. Imagina, isto é uma crença, eu acredito naquilo, certo? Então, o que a mãe faz, o que nós fazemos é, a mãe compara lá a crença dela com o que está a acontecer, com o comportamento do filho. E depois, se corresponder, está tudo bem. Se não corresponder, a mãe aponta-lhe o dedo, entre aspas,
e diz-lhe: tu devias fazer isso e não estás a fazer. No fundo, se vocês perceberem aqui, é uma crítica. Porque quando nós estamos a comparar o que nós temos na nossa mente, o que aprendemos na nossa mente, o que está programado na nossa mente com o comportamento de alguém, automaticamente nós estamos a julgar. Julgar é isto, é a comparação. Então, subtilmente, quando nós dizemos a alguém dizer acho que devias fazer isto, acho que devias estar a fazer aquilo, subtilmente eu estou a dizer não estás a fazer. Se não estás a fazer, estás a errar. E nós estamos habituados, isto é tudo muito politicamente correto. Reparem que não é uma coisa altamente explícita. Está ali subtilmente a dizer devias fazer isto, como quem diz, eu é que sei o que é que tu devias fazer. E se não estás a fazer, és culpado. Não é? E por isso é que a culpa é tão importante. Pensem na quantidade de devias que vocês dizem por dia. Para vocês mesmos e para quem vos rodeia. Não é? Até mesmo quando nós dizemos a alguém, olha, faz isto. É porque a pessoa não está a fazer. É porque nós achamos que a pessoa não se vai lembrar daquilo. É porque nós achamos que podemos ajudar a pessoa a fazer aquela coisa que nós nos lembramos que é para fazer. E subtilmente e inconscientemente está sempre aqui a culpa associada. E isto é fundamental. Porque ninguém gosta de se sentir culpado. Digam-me aí nos comentários se vocês gostam de se sentir culpados. E a questão é, se vocês não gostam de se sentir culpados, as outras pessoas também não. Não é exceção. A diferença é que eu, quando sinto culpa, sinto aqui dentro e dói. Quando é outra pessoa a sentir culpa, é a pessoa que sente e não me dói, porque eu não estou envolvida com as emoções das pessoas. Quando a pessoa está muito próxima de nós acabamos por transferir essa culpa para nós. Nós pensamos, fogo, se fosse eu, estava-me a sentir tão culpada. Não é? É o que nós fazemos. Se fosse eu, esta é outra forma de vocês perceberem que estão a culpar alguém. Se fosse eu, fazia assim. Não é? E o que a pessoa está a dizer, na verdade, é tu não estás a fazer assim, tu estás a errar, então tu és culpado. Quando nós apontamos o dedo a alguém, julgamos, analisamos a situação, julgamos e detectamos imperfeições, erros ou falhas nas pessoas, nos comportamentos, no que as pessoas dizem ou fazem ou que sentem, nós estamos a culpar as pessoas. Então imaginem, é como se a nossa mente, que é o grande trabalho que a mente faz, é esta comparação, constantemente. Então a nossa mente é como se fosse aqui um tribunal. A nossa mente está constantemente a culpar os outros, porque, por norma, culpamos-nos a nós. Vou dar aqui exemplos de que a culpa está aqui inerente quando vocês sentem que... Quando vocês dizem qualquer coisa como eu devia ter mais conhecimento, eu devia ter mais paciência, eu devia ser mais valorizada pelos outros, eu devia ter mais dinheiro, eu devia ter menos tarefas, menos trabalho, eu devia me esforçar mais, eu devia ser mais bonita, devia ser mais gorda, devia ser mais magra, devia comer mais, devia comer menos, devia ser mais alta, devia ser mais baixa. Estão a ver? Devia ter mais amor, devia ser mais amada pelos meus pais. Devia ser menos amada, ou aqui nem é bem o caso, devia ser menos amada, normalmente não acontece, não é, pessoal? Devia ter mais clientes. Aqui, repara, quando eu digo devia ter mais clientes, que é uma frase típica nos terapeutas, não é? Ou quando eu estou a dizer não tenho clientes,
Está aqui uma espécie de queixa. Eu não tenho clientes e devia ter. Está aqui tão subtil a culpa. Eu devia ter clientes. E das duas, uma aqui. Ou eu estou a culpar a vida, e até pode ser as duas coisas em simultâneo, eu estou a culpar a vida, porque a vida não me está a trazer clientes. Eu estou-me a esforçar tanto e a vida devia-me recompensar com os clientes. Eu estou a dar tanto de mim e a vida não me está a retribuir este meu esforço. E então nós culpamos, né? Eu culpo a vida a dizer não me está a trazer clientes. Que injustiça. Pois lá vem. Normalmente a culpa depois está associada à raivinha, à irritabilidade, né? A injustiça está lá, a raiva. E por outro lado, quando eu estou a culpar a vida, é o efeito espelho, também me estou a culpar a mim. Porque subtilmente é como se tivesse algo lá a dizer. E parece uma espécie de receio a dizer: será que eu posso fazer aqui mais qualquer coisa para ter clientes? Eu devia ter clientes e não tenho. E especialmente a culpa ataca, entre aspas, quando nós dizemos: epá, eu estou a procrastinar. Procrastinar, na verdade, é um sentimento de culpa. É um sentimento de culpa onde eu tenho uma data de tarefas definidas, lá na minha mente ou no papel, ou onde seja, e depois, quando eu percebo que não fiz aquelas tarefas, eu sinto-me culpada por não ter feito. Quando eu digo eu procrastino, e depois acabo por dizer eu não devia procrastinar, eu não quero procrastinar, não devia fazer. E estou-me a julgar. E voltamos aqui a esta questão que é quando nos sentimos culpados, no fundo nós estamos a acreditar que devíamos fazer diferente, ou seja, que podíamos fazer diferente. Mas o que nós não nos apercebemos é porque nós ficamos cegos por estes deveres. Eu devia fazer isto e não o faço. Eu devia ter feito isto e não o faço. Eu não devia ter gritado lá com o meu filho e gritei. Mas agora pensem comigo. Se tu gritaste com o filho, vamos expor aqui esta situação, é porque na altura tu não sabias fazer de outra forma. Na altura estavas tão cego ou tão cego lá pela irritação com o filho que não conseguiste pensar de outra maneira. E agora que estás fora desse cenário da irritação com o filho, agora que cais em ti, agora que tu percebes que agora que tu tens acesso à parte racional da tua mente, é que tu consegues ver as coisas com clareza. Não é? É como se nós ficássemos cegos lá pelas dores e no momento das dores nós temos comportamentos que na verdade nós não conseguimos ter outros, porque o que acontece é algo automático. É um piloto automático. Nós estamos a dormir completamente, estamos cegos pelas emoções. O que faz com que não tenhamos culpa, na realidade. Porque se eu não estou em mim, como é que eu posso ser culpada? Eu não estava em mim, não posso culpar. E isto já foi uma coisa que eu já até falei ali com o Carlos. Isto porquê? Porque, na verdade, não há culpados. Não há ninguém que tenha um comportamento e que o faça durante o momento em que está consciente do que está a fazer. Até em situações como eu estou a dizer algo a alguém e estou a sentir culpa porque não devia estar a dizer, mas o que eu estou a dizer é tão forte e eu estou tão comandada pelo ego, pelo hábito de... Estou tão a sentir-me ameaçada que eu digo na mesma. Fica cá, é o tal anjinho e o diabinho. O diabinho diz isso, a pessoa está a atacar, culpa, ameaça e tal, e defende.
E, por outro lado, está o anjinho a dizer, não, eu não devia estar a fazer isto. Mas, como nós não estamos habituados a cair em nós, nestes momentos de conflito, né, em que há algum problema, alguma gravidade, alguma discussão, então nós não conseguimos. Estamos ali presos pelo ego, estamos ali cegos pelas dores. No fundo, quando nós estamos cegos pelas dores, nós perdemos a capacidade de raciocinar. É um bocado como o instinto. Quando surge alguma situação aflitiva, por exemplo, no medo, o que acontece é eu estou cega pelo medo. Agora estou-me a lembrar do pessoal, por exemplo, que tem ataques de pânico. A pessoa fica paralisada pelo pânico, pelo medo. E quando fica paralisada pelo medo, a pessoa não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue relativizar, porque está lá completamente presa naquela emoção. E a culpa é a mesma coisa. Ou qualquer outro comportamento é a mesma coisa. Quando eu tenho um comportamento é porque eu estou cega pelo aquilo que eu acredito naquela altura, pelo aquilo que o ego me está a dizer. Eu estou completamente apagada lá. Eu não consigo raciocinar, relativizar. Não é? Então, tudo aquilo que eu faço acaba por reforçar o que está a acontecer, que é uma ceguez. Não é? A culpa, ao fim e ao cabo, é vocês olharem e estarem a dizer aquela pessoa está a ter um comportamento errado. É como se vocês estivessem a acusar a pessoa de que a pessoa está a fazer aquilo de propósito. Mas uma pessoa, para fazer uma coisa de propósito, ela tem que estar consciente. E a maioria das vezes as pessoas não estão conscientes, até porque não nos ensinam a estar em consciência. E, portanto, voltamos aqui sempre à mesma questão, que é, se eu estou a agir, se eu estou a fazer alguma coisa e não estou consciente, então, eu naquele momento, é por isso é que nós ouvimos dizer, naquele momento eu estou a dar aquilo que me está a aparecer na mente. O que não quer dizer que seja o mais adequado ou o menos adequado, é só aquilo que está a acontecer. E isto acontece com qualquer comportamento. Quando nós percebemos a grandiosidade disto, tudo muda na nossa vida. E mais interessante e mais importante que isto, é quando eu compreendo que as pessoas não são culpadas do que fazem, eu não sou culpada do que faço, porque as pessoas naquele momento fazem o melhor que sabem, então o impacto que tem na minha vida é, eu vou sempre perceber que aquela pessoa não está nela para fazer aquele comportamento. E eu, quando julgo uma pessoa, eu quando digo aquela pessoa está a errar, aquela pessoa é culpada, ela devia estar a fazer outra coisa qualquer. Quando eu digo isto, eu no fundo estou a apontar o dedo para ela. E vocês lembram-se daquilo que eu vos costumo passar, né? Quando tenho um dedo a apontar para os outros, tenho 3 a apontar para mim. O que quer dizer, quando eu estou, por exemplo, a culpar uma pessoa de que ela está a ser injusta comigo, eu estou a ser injusta com ela. Mais que não seja porque eu estou a criticar. Imaginem que uma pessoa vos está a criticar. E a pessoa está a dizer, olha, não estás a fazer isso bem feito. E eu sinto, o meu ego sente-se ameaçado, está a ser acusado. Remete-me lá à infância, quando inconscientemente também os meus pais me criticavam. E aquilo vem ao de cima, o meu ego é ativado, digamos assim, e eu reajo. Reajo e aponto o dedo e digo à pessoa, estás a ser injusta comigo. Eu estou a fazer isto bem, sim senhora. Na minha perspectiva, eu estou a fazer bem. A pessoa é que não está a perceber que eu estou a dar o meu melhor. Da mesma forma que eu depois, como estou envolvida com as emoções e estou-me a sentir atacada, eu reajo e faço o mesmo de volta, que é o quê? Eu ataco a pessoa.
e digo, estás a ser injusta. E estou a criticá-la logo. Quando estou a dizer, estás a ser injusta, eu já estou a criticá-la. E no momento em que eu estou a criticar a pessoa, a chamá-la de injusta, estou a ser injusta comigo mesma. Porque estou a alimentar raiva, culpa. Estou a alimentar este conflito do meu ego. E vocês sabem que quando nós deixamos ficar aqui estes sentimentos, eles só prejudicam uma pessoa, a própria. A própria pessoa. Porque se vocês pararem para pensar, adianta alguma coisa nós culparmos uma pessoa? Do que é que adianta eu estar a dizer aquela pessoa não devia fazer assim? O que é que isso acrescenta? Isso ajuda quem? A ti? Não. Sentes-te culpada? Sentes-te mal? Sentes uma irritabilidade porque a pessoa devia estar a fazer assim e não está a fazer assim. Não é? E quantas vezes os pais dizem para os filhos, tu devias estar a fazer isto e não estás a fazer. Não é? E está ali uma irritabilidade. Como se o pai tivesse o pai ou a mãe tivesse a dizer, estás-me a desrespeitar, não me estás a obedecer. E está ali uma raiva naquele momento. A pessoa que diz isto a um filho está com raiva. Se não fazes isto, eu vou-te castigar. É um dedo a apontar lá para a criança a dizer, estás a fazer errado, devias estar a fazer de outra forma, devias estar a fazer isto que eu estou a dizer. E mais ainda, já não basta teres culpa, como ainda por cima eu te vou castigar por cima. A culpa, não é reforçada pelo castigo, pelo desconforto de estar a ser castigado. E quando nós estamos a ser castigados, quando estamos a ser culpados, estamos a ser julgados, estamos a ser humilhados. Sentimos vergonha. Por isso é que muitos de nós, quando percebemos eu tenho culpa, ou dizemos eu tenho a culpa, eu estou a errar, o que vem ao de cima, no fundo, é a vergonha. Ih, eu estou a errar. Ih, que mal. Eu devia fazer de outra forma. Mas se eu não fiz de outra forma, foi porque na altura eu não sabia fazer. Foi porque na altura nem sequer me apareceu um pensamento na mente a dizer, epá, faz de outra forma. Não. Está lá cego. Está fechado. Eu não consigo agir de outra maneira. Já vamos ver aqui o segredo é eu deixar de me culpar. Quando eu deixo de me culpar, quando alguém me culpa, não provoca, não faz moça, não sinto nada. Ok? Percebo logo, automaticamente, o que é que está a acontecer e que aquela pessoa não está bem, a pessoa não está em equilíbrio e eu aceito. E está tudo ok. Portanto, agora recapitulando aqui um bocadinho, quando nós nos culpamos a nós mesmos, o que estamos a fazer, a dizer é que eu devia estar a fazer algo que não estou a fazer. Então, quer dizer subtilmente que eu não me sinto suficientemente bom. Eu, quando me sinto culpado, a grande crença que está ali é da insuficiência. Eu devia fazer isto, como quem diz, se eu fizer isto, eu sou suficiente. Mas isto é um erro que nós estamos a cometer. Porque nada nos faz ser suficientes. Nada do que tu faças, pensas ou digas te vai fazer suficiente. Tu já és suficiente. A própria vida é a suficiência, lembrem-se disso. E quando, lá no passado, ontem, anteontem, há um ano, eu fiz determinada coisa e me sinto culpada e digo, eu não devia ter feito aquilo. Mas a questão é, eu sabia fazer diferente na altura? E a tendência que nós temos é dizer, sabia, claro. Se eu sei agora, também sabia na altura. Não. Nós estamos, não é? O ser humano está sempre em evolução. Há coisas que eu sei hoje que não sabia há 10 anos atrás. Então não posso ser culpado. Especialmente as culpas que vêm da nossa infância e que nós acarretamos, são as grandes culpas que acarretamos. E muitas vezes nós sentimos-nos culpados pelo comportamento de outras pessoas, o que não deixa de ser irónico. Então estou-me a lembrar. Vamos pensar numa situação extrema.
Há pessoas que sofreram de abuso sexual, por exemplo, e o grande sentimento que elas acarretam a maioria das vezes é de culpa. Elas sentem-se culpadas. Ou porque a mente interpretou que elas é que provocaram a situação, que elas não se defenderam o suficiente, e então acarretam ali uma culpa muito grande. Mas a questão é, estas pessoas estão-se a culpar pelo comportamento de outra. Houve alguém que teve um comportamento agressivo contigo lá na infância e tu sentes-te culpada. Como assim? Então a pessoa é que foi agressiva e tu é que te sentes culpada pela agressividade da pessoa? E isto vai muito, por exemplo, ao encontro de mulheres vítimas de violência doméstica, em que muitas vezes elas são maltratadas a vida inteira e habituam-se. Acaba por haver ali um conformismo. E o que a mente interpreta é: se os meus pais me batem, se os meus companheiros me batem, é porque eu mereço. É porque eu sou culpada de ter feito alguma coisa de errado. E isto é muito grave. Isto faz sofrer horrores. E nós podemos sair destas situações quando percebemos que nós não somos culpados dos comportamentos dos outros. Não somos dos nossos, quanto mais dos outros. Estão a ver? Isso é fundamental. Muitas vezes, por exemplo, os terapeutas dizem assim: eu já sei isto, eu já sei que devia sair do piloto automático ou da zona de conforto, mas não estou a fazê-lo. E depois os terapeutas sentem-se culpados por não sair da zona de conforto. A questão é, se um terapeuta sabe sair, sabe e aprendeu e sabe perfeitamente sair da zona de conforto, ele já não vai estar na zona de conforto. Mas se um terapeuta nunca aprendeu a sair da zona de conforto, ninguém o ensinou, ninguém o acompanhou a sair de uma zona de conforto, é óbvio que ele não sabe. Então, como é que uma pessoa que nunca aprendeu, nunca foi ensinada e não sabe sair da zona de conforto, como é que a pessoa pode ser culpada de não sair da zona de conforto? Faz sentido esta pergunta para vocês? Percebem aqui a incongruência da coisa? A distorção cognitiva, não é? Isto leva-me sempre àquela metáfora que é, eu costumo brincar com os meus alunos e digo-lhes: olha, imagina, está aqui um cego, que a minha mão é uma pessoa cega. E este cego foi-lhe dito desde criança que ele era cego. E os olhos permanecem fechados, lá do cego. Porque o cego acredita que é cego e, portanto, permanece com os olhos fechados. Ok? E eu agora chego aqui ao pé do cego e digo-lhe: olha, tu podes abrir os olhos. E se abrir os olhos, tu vais ver. E a pessoa diz: não, eu sou cego. A pessoa acredita que é cego. E um dia, quando a pessoa descobre que não é cego, a pessoa sente-se culpada e diz: fogo, eu devia ter aberto os meus olhos. Mas a pessoa não acreditava que abrindo os olhos ia ver. Então, como é que a pessoa é culpada? Ela não vê, ela acha que não vê. E aqui é a mesma coisa connosco. Quando nós sentimos que alguém nos ataca, nós acreditamos que aquilo é um ataque e que é pessoal. Então, só quando nós aprendemos que não é pessoal e que não é um ataque e que a pessoa está a fazer aquilo que não sabe fazer de outra forma, então nós deixamos de sentir culpados e deixamos de culpar as pessoas. A solução, então, passa por nós percebermos quando nos estamos a sentir culpados. Em vez de esconder a culpa, em vez de não assumirmos que nos estamos a sentir culpados, detectar quando nos sentimos culpados. E a detectar é criar aqui um alarme mental, é dizer: eu devia. E também abandonar, desapegar-nos este hábito de culpar os outros. E isto é fortíssimo. Porque enquanto nós culpamos os outros, é porque nos culpamos a nós. Então temos aqui um ponto de referência muito importante. Podemos utilizar tanto um como o outro. Aquela pessoa devia fazer isto, aquela pessoa não está a fazer bem. Quando eu aponto o dedo e julgo, eu já estou
a atribuir uma culpa. E a culpa é sempre prejudicial. Pode ter aqui um benefício, que é eu utilizar lá, eu percebo, e está cá a comparação, acabei de culpar aquela pessoa. Não, espera, então, eu posso agarrar e dizer, então, mas é verdade que aquela pessoa é culpada e nós percebemos, epá, não, a pessoa fez o seu melhor, a pessoa fez o que sabe fazer. Então, qual é a mensagem para mim? É que eu também me culpo, não é? Então, eu vou ficar mais atenta a ver onde é que me culpo, certo? A ver onde é que eu acho que devia fazer uma coisa e não estou a fazer. E posso desconstruir as coisas que eu acho que devia fazer. Será que devia? Será que tem que ser mesmo assim? Ai, Marta, isto é de certeza. De certeza? Como assim? A nossa mente é limitada, como é que nós podemos ter a certeza? Um grande trabalho aqui. Este é o primeiro grande passo, é nós detectarmos quando utilizamos expressões como eu devia ou aquela pessoa devia. Aquela pessoa devia me ouvir, aquela pessoa devia me dar atenção, aquela pessoa devia. E estamos a culpar a pessoa. Mas no fundo eu é que não estou a ouvir a pessoa. No fundo eu é que não estou a ouvir a mim mesma. E estão a ver, está aqui o trabalho do espelho. Nós trabalhamos, por isso é que eu digo que trabalhar a culpa é um trabalho que nos liberta em grande parte das coisas. Porquê? Porque quando nós utilizamos a técnica do espelho, quando eu estou a dizer, aquela pessoa está-me a desrespeitar, e eu viro aquela frase para mim e percebo, espera aí, eu estou a desrespeitar a pessoa. Ups! Não é? Estou a desrespeitar a pessoa porque eu estou a criticar. É desrespeito. Então eu estou a acusar a pessoa de uma coisa que eu própria estou a fazer. E mais, quando eu estou a desrespeitar alguém, quando eu estou a acusar alguém, estou-me a desrespeitar a mim mesma. Porquê? Porque estou a gerar conflito, dor interna. Estou a alimentar o meu ego. E estou-me a desrespeitar. Não é? Porque esta vida é uma dádiva de Deus. Deus dá-nos uma dádiva que é a própria vida. E se eu não me viro para esta minha vida, e se eu não dou prioridade a mim em vez de dar aos outros e de comparar aos outros e de criticar os outros e de ver o comportamento dos outros, se eu não faço isto, eu estou a desrespeitar a Deus. Olha, eu a apontar lá para cima, parece que Deus está lá em cima. Não é? E é isto. É muito por aqui. É quando nós caímos em nós e percebemos isto, que a culpa traz isto tudo. Outra coisa muito importante, onde nós detectamos a culpa e nos libertamos dela, é nós habituarmos a detectar pensamentos negativos. Se eu estou a apontar o dedo para alguém a dizer que a pessoa é injusta, eu estou a comparar e estou a utilizar uma comunicação negativa. Lá está, era aquilo que eu vos perguntava há pouco. Não, era aquilo que eu vos dizia há pouco, partilhava convosco há pouco, que é, não adianta nada eu estar a culpar alguém. Nada. Não traz nada de bom nem para a pessoa, nem para mim. Quando eu estou a dizer à pessoa, olha, tu devias deixar de te sentir culpada. Que piada. A mensagem é para mim. E eu estou a dizer, tu devias deixar de te sentir culpada. E o espelho diz, eu devia deixar de me sentir culpada. É uma mensagem para mim, é sempre para mim. Por isso, se o foco está em mim, só quando nós nos focamos em nós e estamos em equilíbrio é que nós conseguimos ajudar verdadeiramente os outros. E não é ajudando, dizendo à pessoa o que ela deve fazer, mas é por imitação. Eu vou servir de inspiração, não é? A pessoa vê, epá, ela não compara, ela não julga, ela não, enfim, vale o que vale, né? Tendo em conta que a nossa mente está habituada a comparar, certo? Ela está serena, ela está em paz. Então as pessoas começam a querer estar assim também. E esta é a melhor forma que tu tens de ajudar as pessoas. Beijinhos muito grandes, amores. O resto de uma boa noite para todos. Beijinhos, beijinhos.